Boa noite a todos, a paz esteja com cada um, amém? Hoje, quinta-feira, dia de culto, ainda devido à pandemia, estamos fazendo culto online. Quero deixar uma palavra para vocês que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e serei com ele, e ele será comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Olha que palavra maravilhosa. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e está batendo. E você que está sensível ao Espírito Santo de Deus, ao ouvir o Senhor bater na porta do seu coração, se você abrir e Ele entrar, creia que você será muito feliz. Deus, Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Não devemos pensar que a gente nasce, fica um tempo nessa terra e morre e acaba. Não é assim que as Escrituras nos diz. A palavra de Deus diz que Ele nos reserva um lugar ao lado do Pai. Aquele que aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, irá morar no céu, na eternidade com o Pai. E a Bíblia também nos ensina que há dois caminhos, o céu e o inferno. Ah, mas como faço para adquirir a passagem direto para o céu? Lendo as Escrituras, obedecendo a palavra de Deus, negando o pecado e seguindo a sua vida em frente. Para muitos o Senhor irá voltar mais cedo. Quantas pessoas têm morrido ainda prematuramente, muito jovem, têm deixado esse mundo e muitas das vezes sem expectativa alguma do céu. As pessoas acreditam e falam muito: ah, mas se Deus é bom, por que Ele permite que alguém possa ir para o inferno? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, aonde a gente tem como escolher o que a gente quer e o que a gente vai fazer e para onde a gente vai. Então, se você nessa noite, você tem a vontade de conhecer a palavra de Deus, se você ainda quer morar no céu com o Senhor, que você aceite Ele nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua vida. E para que isso aconteça, você só tem que se ajoelhar dentro da sua casa, onde você está, e pedir ao Senhor, para que Ele venha ao seu encontro, para que você venha cear com Ele. E Ele, ao bater na porta do seu coração, você possa estar disposto a recebê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu vou passar a palavra para Camille, que vai estar louvando um louvor. Logo em seguida o pastor Arnaldo vai estar trazendo uma palavra. E creia que o Senhor vai falar diretamente ao seu coração nessa noite. Não endureça ele. Deixe o seu coração atento, os seus ouvidos abertos, para que a palavra entre e que ela faça um efeito em sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu
Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. E já passar a palavra para o pastor Arnaldo, amém? Boa noite a todos, a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração e quem tem a sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 21.
Segundo Samuel, capítulo 21. Vamos falar da aliança de Deus, da aliança do nosso Deus, porque o nosso Deus, desde o princípio da criação, ele vem demonstrando e nota que ele é um Deus de aliança, um Deus que de geração em geração ele vem fazendo aliança com o teu povo e com um comprometimento extraordinário da parte de Deus para com o homem. O homem é falho, mas Deus é fiel. Amém? Segundo Samuel, capítulo 21, diz assim a partir do versículo 1. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: e por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o restante dos amorreus. E os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhe Davi: que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tivera de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Berabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E os 7 caíram todos juntos. Foram nos primeiros dias da cega, que foram mortos no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aias, tomando um pano de cilício, de saco, estendeu-o para si sobre uma pedra, e desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aias, concubina de Saul, ele foi e tomou os e os de Jonatã, seu filho,
aos homens de Jabes de Gileade, que os havia furtado da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Jeboá. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e juntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Louvado seja Deus por esta palavra. Aqui mostra que o nosso Deus, ele é longânimo, mas a aliança que ele faz, ele vela por ela. Quando ele dá uma palavra ao homem, ele vela por aquela palavra. Nós sabemos, porque lemos a Bíblia, e na Bíblia diz que quando Deus, no princípio, plantou Eva e Adão no jardim do Éden, ele ali fez uma aliança com Eva e Adão. Eva e Adão, a eles foi dada uma promessa: comereis o melhor dessa terra. Porém, tanto Adão como Eva quebrou a aliança com Deus. E Deus vem demonstrando ao homem, ele chegou a Noé, fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac, fez uma aliança com Jacó, fez uma aliança com as 12 tribos de Israel, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com Josué, ele fez uma aliança, o nosso Deus, com Davi, fez uma aliança com Abraão e fez uma aliança conosco, com a sua igreja. E ele disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações, povos e línguas, e aquele que crer e for batizado será salvo, tu e tua casa. Veja, é uma aliança. Também ele fez uma aliança com o homem. Subindo ao céu, ele falou: eu vou ao Pai, mas eu volto para te buscar. Aleluia! Louvado, exaltado seja o Santo de Israel, Jesus Cristo Nazareno. É essa promessa que nos mantém vivo, perseverante, na presença de Deus, na corrida, na luta, na busca da vinda do Senhor Jesus, a sua noiva, a igreja, a menina dos olhos do Pai, a menina dos olhos de Deus. Vemos que Deus faz aliança com o homem. Deus, todavia, santo e justo e fiel diante do homem. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você, de todas as alianças que Deus fez com o homem, ele não quebrou nenhuma aliança, em nenhum dos seus compromissos, do seu contrato com o homem, do seu testamento, tanto no Antigo como no Novo, ele não quebrou a aliança com o homem. Mas o homem, ele vive fazendo aliança com Deus. E ele desiste no meio do caminho. O tempo passa, mas a aliança continua. A aliança permanece. A gente vê aqui, olha, amados,
eu quero deixar essa palavra no qual Deus colocou no meu coração e queimou muito. E eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Eu, na live passada, domingo, que foi o Dia das Mães, eu já queria ministrar esta mensagem. Mas no meio da corrida, preparando o evangelho, a palavra para ser ministrada, Deus tocou no meu coração para pregar sobre Joquebede e Maria, mãe de Jesus. E eu preguei sobre Joquebede e Maria, mãe de Jesus. E hoje eu não podia deixar passar. Eu quero aproveitar, falar sobre esta mensagem por causa do mês do Dia das Mães. É uma homenagem às mulheres e a todos, varão e varoas, que creem no Evangelho e pode reter esta palavra no seu coração, memorizar esta passagem, esse texto no seu coração para meditação contínua na sua vida. Porque a perseverança, o comprometimento, a aliança, a fidelidade para com Deus, a integridade é muito essencial. É de suma importância na minha vida, na sua vida, na nossa vida para com Cristo nosso Senhor. Amém? A obediência, a integridade é tudo. Então aqui mostra, no texto ora lemos, que fala de Davi, no seu reinado, uma fome, uma seca muito grande em Israel, e Davi foi consultar a Deus a respeito dessa seca. Depois de 3 anos, veja, amados, às vezes você está com problema na sua família, às vezes você está com problema no seu trabalho, com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua situação financeira, nos seus relacionamentos, na faculdade, com o seu vizinho. E Deus, Ele nos ensina, Ele colocou no meu coração que quando é da parte de Deus, Deus faz, Deus resolve. Mas Ele falou para mim, filho, mas quando é do homem, quem tem que resolver o homem? O homem, ele faz aliança um para com o outro, ele firma contrato e não cumpre. Um exemplo, uma pessoa chega para mim e fala, pastor Arnaldo, às 10 horas eu vou estar na sua casa amanhã. E eu espero por ele. Desde as 9h30, eu já estou aguardando. 10h30, nada de aparecer. Já quebrou a aliança. Vem 2 horas depois, como se nada tivesse acontecido. Assim é um homem. Em Romanos 1, apóstolo Paulo, em escrever Romanos, ele fala que o homem, deixando de obedecer o Criador, de glorificar o Criador, ele deu crédito, ele obedeceu mais a criatura, ouviu mais a criatura do que o Criador. Por isso, Deus vos entregou na sua vã maneira de viver. E homem, diz na Bíblia, que o homem, quando Deus entregou o homem à sua vã concupiscência, pelo endurecimento do seu coração, pela rebeldia, dando ouvido mais
ao próprio homem, a si próprio, do que o Criador, que é Deus, que nos fez, nos gerou, nos fez segundo a imagem e semelhança do Senhor. E Deus falou: varão vai abandonar o uso natural do varão, da varoa, e vai se inflamar varão com varão. A mulher vai deixar o uso natural do seu homem, do seu varão, do seu marido, e se inflamarão varoa com varoa, praticando torpeza. Por quê? Por causa da quebra da aliança. Deus fez homem macho e fez mulher disjuntora, parceira, companheira, fêmea. Passou disso, és do maligno. Mas o homem profana a retidão de Deus, a vontade de Deus, os princípios bíblicos. Aquilo que Deus sugere, aquilo que Deus fala, isso tem que ser cumprido. Quando nós falamos não à vontade de Deus, estamos profanando, dizendo que quem sabe é nós, quem sabe é aquele que nós seguimos, e não aqueles que nos falam. O Senhor também diz nas Escrituras: aquele que vós serve, se você serve a concupiscência da carne, és do maligno. Mas se você serve a justiça de Deus, és servo de Deus. Temos que deixar os nossos métodos, amado, a aliança que fazemos conosco mesmo, e obedecer os métodos de Deus, o que Deus plantou, o que Deus projetou, para que possamos entrar na sabedoria do planejamento de Deus, que é a eternidade com Ele. Ah, mas Deus é um Deus separatista? Não. Você casou, você teve a sua esposa, seus filhos, você faz um churrasco na sua casa, você faz um aniversário da sua esposa ou do seu esposo ou dos seus filhos, e na sua casa você chama quem você quer. Você não é uma pessoa separatista, mas você vai chamar aquelas pessoas que são mais próximas de você. Assim é o que Deus estabeleceu, meu amado, minha amada, meu querido. Deus estabeleceu desta maneira. Então nós temos que obedecer a quem? A nós mesmos. Vamos continuar apertando a mesma tecla até chegar o final dos tempos, a igreja ser arrebatada, e aquele que ficar olhar falar: aí não é que é verdade mesmo? De maneira alguma. Temos que fazer agora, vir para o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor e entrar nos planos de Deus, para que a gente receba a coroa da vida, a eternidade com Deus. Quando fazemos essa aliança, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E este pacto que você faz com Deus, esta aliança que você faz com Deus, só você pode fazer com que Deus risque o seu nome de lá. Se você voltar ao velho rudimento desse mundo. Olha, eu fui um homem que já andei muito segundo a minha própria vontade, um homem egoísta. Eu gostava de fazer alianças, contratos com pessoas que podiam me beneficiar em alguma coisa. Eu vejo muitos amigos assim, parentes assim. Chama você para ir num churrasco, mas com a mente feita já. No próximo churrasco que ele tiver na casa dele, ele me chama. Dá um churrasco para você, mas ele quer que você dê um para ele. Eu nunca vi ninguém chamar um mendigo no meio da rua e falar: vem aqui, eu quero fazer uma aliança com você.
Olha, todo dia ou toda tarde você passa esse horário aqui, você vai jantar aqui em casa, você vai tomar um banho. Eu não vejo ninguém fazer isso. E isso é bíblico. Muitos que fizeram isso no passado colheram anjos em sua casa. E esses são os métodos de Deus. Deus falou: quando um dos meus pequeninos pedir água, a mim deste água. Deste comida a ele, a mim deste de comer. Fosse visitar a ele quando estava enfermo, quando estava no presídio, a mim foste me visitar. Olha como que Deus age. Não é como nós, bateu, levou. Não, bateu, ofereça outra face. É os métodos de Deus. Nós não temos que ficar recuando, renunciando a palavra, a verdade, não tem outra. Toda a Bíblia nos ensina, nos instrui para que sejamos bem-sucedidos e lá na frente sirva uma ponte para nos ligar a Deus. Somente Jesus Cristo Nazareno. Olha, esta palavra que nós lemos aqui, Saul é um homem que, quando Davi foi ver com os gibeonitas o que estava acontecendo, o que eles queriam que fizesse, porque ele foi consultar a Deus, os gibeonitas pediu os filhos de Saul, 7 dos seus filhos, para enforcar, para matar, como uma vingança. Mas por quê? Eu vou explicar para você sobre as alianças de Deus. Eu disse que Deus fez com Abraão, com Noé, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Abraão, com Moisés, com Josué. Josué é uma dessas passagens que nós, não vou ler agora, porque eu gostaria que você pegasse este livro de Josué, capítulo 9, e meditasse como reflexão na sua vida. Josué, quando ele estava seguindo para entrar na terra prometida, todas as terras que o povo de Israel ponhava as plantas dos seus pés, eles conquistavam. E as pessoas dessas terras eram feridas, mortas naquela terra, a qual Deus tinha enviado o seu povo, prometeu ao seu povo de Israel. Então, esse povo, eles, quando viu que o povo de Josué vinha vindo, e eles matavam mesmo, tomavam a terra, porque era dada por Deus, era dádiva de Deus ao povo de Israel. Esse povo usou de engano, de mentira, e vestiram panos de saco, pão embolorado dentro do saco, odres velhos, vinho. E quando se encontrou com Josué, disse a Josué que vinha de muito longe. Então, Josué, veja, a roupa tudo suja, rasgada, panos de saco, de cilício, o pão já está bolorado, mentindo que vinha de longe. Olha o odre, velho, vinho já está acabando. E Josué, um homem de Deus, um servo do Altíssimo, todos falham, amado, ele não jejuou, ele não consultou ao Senhor ao fazer aliança com este povo. Dos amorreus, não eram filhos de Israel,
era um resto que sobrou dos amorreus. Então, Josué fez uma aliança com esse povo. Mas o tempo passa e Josué vê, olha, eu não vou matar vocês. Por quê? Porque seguindo adiante, quem estava de pé impedindo que Josué entrasse com o povo? Os gebeonitas. Josué falou, olha, eu tenho uma aliança. É fiel, Deus é fiel, igreja. Eu tenho uma aliança. Eu não vou matar, eu não vou ferir vocês. Mas se quiser acompanhar nós, andar conosco nesta terra, vocês vão ter que cortar lenha e tirar água, servir o povo de Israel. E esse povo então morrer. Fizeram. E era um trabalho braçal, e era esforçado, mas fizeram, cumpriram. O tempo passa, mas a aliança não acaba, não termina. Entra o reinado do rei Saul. E rei Saul pega o seu exército, invade e fala, quem é esse povo? E manda ferir esse povo. Quase que exterminou. Deus fala, Saul e sua família sanguinária. Por causa dela, quando esse texto que nós lemos, que quando Davi vai consultar a Deus e Deus fala, é Saul e a sua família sanguinária, que quase exterminou o povo dos Gebeonitas. Tinham uma aliança com Josué. E ele, porém, foi lá e quase que acabou com esse povo. Aí, puxa vida, 3 anos que eu não derramo água, Davi. Olha para você ver como o tempo passa, mas a aliança continua. Deus não é um ser que você pode tratar um assunto com ele. Você tem um chamado de dizimista. Você dizima 1 ano, 2 anos, 3 anos e fala, chega. Para Deus não. Para Deus é um chamado. Para Deus é uma aliança que você fez com o propósito de Deus, que é evangelismo. É o evangelismo. É uma missão missionária que não pode parar. E de pregar o evangelho a todas as nações, povos e línguas, até os confins da terra. Então nós temos o quê? Que levar essa palavra. E a palavra de Deus, se chamou você para cantar hino, e você fez essa aliança com Deus, eu vou. Não desanime, não desista. Persevere, permaneça. Porque Deus é fiel. Eu estou fazendo bem aqui, ninguém faz o bem para mim. Fique tranquila. Se você tem promessa, se você tem chamado, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai honrar você. Deus vai beneficiar você. Se você não for aqui, vai ser no céu. Deus vai honrar você no céu. Deus é um Deus que não deve nada a homem nenhum. Amém, amado? Então, Davi demora 3 anos, amados. 3 anos para ir consultar o Senhor. A terra estava perecendo, o povo. Porque sem chuva, Deus cerrou os céus. Não descia água. Sem chuva, não tem fruto. A terra não produz. Então, ele foi aos Gebeonitas. O que eu posso fazer? E esses homens falou, olha, eu não quero ouro e nem prata. Não cabe a nós também matar um de Israel, filho de Israel ou da sua casa. Não, mas queremos que faça para nós. Honra aquela aliança que foi feita com Josué lá atrás. Resumindo tudo,
Aquela aliança que foi feita lá, que não ia ferir do nosso povo. O nosso povo estava trabalhando conforme Josué mandou. E Saul veio aqui com a sua família e quase nos zerou. Nos consumiu da terra, dos cantos de Israel. E Davi falou: o que eu posso fazer? Vai lá, pega 7 dos seus filhos e deem a nós, para que os enforquemos. Olha, amado, o que uma quebra de aliança. Às vezes falam assim: ah, eu pequei lá atrás. 3 anos depois, vem uma tempestade na sua vida, vem uma luta terrível na sua vida, o qual você não consegue, você não entende. Mas se você não voltar, sabe lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, arrependa-se. Tenho, porém, contra ti que negaste o primeiro amor. Volta ao seu primeiro amor. Olha lá onde você caiu, aonde você se separou de mim. Levante o altar ali, arrependa-se, torna-se a mim, porque senão breve virei a vós e tirarei de vós o seu castiçal. Olha, amado, é Deus, é ordenança, é mandamento, é Deus você instruindo você para que você não seja julgado como essas pessoas estão sendo. Por isso que temos que chegar a Cristo, pedir perdão. Deus fala que seu nome é escrito no livro da vida. Ele leva você para nascer de novo. É uma aliança que você faz com Deus. Mas tem muitas pessoas indo tomar banho na piscina, nas igrejas, nos riachos. Verdadeiramente estão batizando. Mas tem muitos pastores por aí. Ah, quando Deus quiser, Ele converte você. O importante é você batizar. Não muda nada, meu querido. Você tem que tomar isso daí no momento em que você for batizado. Ah, mas tem pastores que falam: ah, mas o eunuco e aí numa carruagem, Filipe veio e pregou para ele. Ele se converteu no ato da pregação. Ele entendeu que os seus atos eram maus diante dos olhos de Deus e se converteu. Eu podia pregar sobre isso agora, mas eu não quero. Mas ele se converteu. Ele abandonou a sua vida mundana de idolatria, de concupiscência e se voltou à justiça de Deus, viver para Deus. Então tem muitas pessoas fazendo aliança: eu quero, eu vou batizar, eu vou, mas não se converte. As suas obras continuam as mesmas. O que bebem continua bebendo, o que fuma continua fumando, o que prostitui continue prostituindo. Está brincando com Deus. Deus é santo. Como que Deus pode vir na sua casa depois que você toma a consciência de adorá-lo, de aceitá-lo como Senhor na sua vida e Salvador, e você continua se sujando mais ainda? Ah, mas quando Deus já quis. Há 2020 anos atrás Ele já quis. Ele deu o seu Filho, o único Filho, amado, o único Filho, por amor de vós e meu, nós, para morrer no seu e no meu lugar. Agora temos que aceitá-lo. Obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua obra vicária, o teu sangue derramado lá, a nova aliança com o teu povo. Eu aceito na minha vida. Entra na minha vida, muda a minha história, transforma-me, Senhor, segundo a tua vontade. Tira esse coração de pedra, endurecido, tira esse coração sujo, imundo, impuro, que só pensa nas coisas do mundo, apalpável, vil. Tudo vai ficar aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Busca a justiça de Deus. Olha o primeiro. Adorarás o Senhor teu Deus acima de tudo.
com toda a sua força e entendimento. É muito difícil isso, mas eu entendo assim. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que maldizia não vai maldizer mais, aquele que andava se detendo na roda dos pecadores não vai se deter mais na roda dos escarnecedores. Antes, vai ler a palavra de Deus, meditar nela, sentir prazer, alegria na salvação eterna, na palavra de Deus, no Evangelho. Oh, amado, se você soubesse o que Deus tem para você, você agora renunciaria essa vida de pecado e aceitaria Jesus como único Senhor e Salvador. A Bíblia diz, 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Não há um mediador entre o homem e Deus, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como podemos postrar diante de outras imagens pedindo intercessão por nós, se a Bíblia diz, não há um mediador, não há ninguém que possa pedir por mim e por vós, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus? É obediência. Às vezes dói. Imagine, a próxima live eu quero falar sobre o pai Abraão. Eu falando agora aqui, me doeu o coração. Eu já tinha falado, eu estava procurando já há muito tempo falar sobre Abraão, os sacrifícios de Abraão. Abraão deixou toda a sua família e familiares. Abraão deixou sua terra. Abraão deixou tudo aquele ritual, toda essa idolatria, largou tudo, costume, usos e costume, tradição, abandonou tudo, pegou a sua esposa e falou, vamos, Sara. E seguiu a voz de Deus. E é hoje o nosso Pai na fé. Aleluia! Louvado seja o Santo de Israel. Glórias a Deus. Então o que nós devemos fazer? Davi foi e pegou 7 da família de Saul. 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, tomou seus 2 filhos, mais 5 da sua filha, me falha o nome, Merebe, 5 de seus filhos, e entregou aos gibeonitas, e eles os enforcaram. Misericórdia, misericórdia a todos aí que estão me ouvindo. Olha a posição dessa mulher. Olha uma pessoa de fidelidade com Deus, de integridade com a sua família, consigo mesmo, uma pessoa de aliança. E é pessoa como eu e você. Ela não questionou. Por que meus filhos? Não, porque ela viu que era da família de Saul, e a família de Saul era sanguinária. Os seus filhos, ela não está questionando que seus filhos não mereceram o enforcamento. Não, ela só queria que fossem honrados, uma sepultura justa. Quando o enforcou, a Bíblia diz, a Escritura diz, o texto que lemos, Rispa pegou sacos de cilícios, levou numa rocha, estendeu lá, e ali ela ficava de dia e de noite. Durante o dia, vendo seus filhos secarem, murcharem, os bichos dos seus próprios corpos carnais o comiam, o devoravam. Imagine se foi de alegria para esta mulher, vendo seus filhos sendo consumidos pelos germes. Mas durante o dia, ela pegava uma cortina e espantava as aves do céu,
para que as aves do céu não devorassem o seu filho. Nisso Deus me deu uma profecia. Não abandone seus filhos. Naturalmente que o seu filho não está enforcado, mas biblicamente, porque Deus fala que o pecado é morte, morte espiritual. Há quanto tempo o seu esposo, você está afastado da palavra de Deus? Você que já conheceu o Evangelho hoje, afastou da palavra. Eu não gosto de falar desviado. Essa palavra é forte. Porém existe. Tenho bastante conhecido que estão desviados. Mas se você está desviado ou afastado da palavra de Deus, não desanime. Eu trouxe essa palavra para você receber em você uma unção de Deus agora, para você perseverar pelos seus filhos, que há meses estão nas drogas, na prostituição, na macumbaria, na feitiçaria, na umbanda, quimbanda, alguns no lesbianismo, no homossexualismo. Não desiste, persevere pelo seu filho, permaneça na presença de Deus. Esta mulher expulsava as aves do céu, que simboliza para nós as potestades do ar, os principados das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa mulher espantava: sai, demônio, nos meus filhos você não vai tocar. Sai, bate em retirada toda enfermidade, toda doença. Expulsava o mal. À noite, frio, do mesmo jeito, uma tocha, e espantava as feras do campo, as bestas feras do campo, os animais que vinham para devorar o seu filho, ela espantava com o fogo. E eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo batize você, não somente com o Espírito, mas com fogo, para que você lute pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelos seus pais, pela sua esposa, pelo seu marido, que era diácono, era obreiro, hoje está na cachaça, hoje está na prostituição, no adultério. Não desista, ore por ele, interceda por ele. Esta mulher estendeu panos de saco na rocha, ela ficou na rocha, mas quantos dias? Vê o que o texto disse. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem que foram 6 meses, de 4 a 6 meses, intercedendo por um filho que já estava morto. Mas ela queria dignidade, queria que os seus ossos fossem enterrados numa sepultura, como todos os pais querem, e não aí jogado a qualquer canto, para os animais da terra comerem, como se não fosse nada. Ela lutou, ela perseverou. Temos que pegar o exemplo dessa mulher. Temos que meditar nesta palavra. Temos que receber essa unção de Deus para perseverarmos. Ah, mas meu filho, pastor, ele está nas drogas, ele não está enforcado, mas ele está nas drogas. Dobra o seu joelho, amado. Vai no seu quarto, fecha a porta do quarto e fala com Deus: Senhor, a partir de hoje, eu quero começar a abrir um jejum pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus irmãos, que estão todos lá fora na perdição, no pecado. Eu quero orar por eles, eu não quero maldizê-los. Eu não vim aqui para julgar. O meu Senhor diz que devemos orar, pedir por eles. Orar por aqueles que nos amam é fácil. Pedir por aqueles que nos tratam bem é muito mais fácil. Pelo papai, pela mamãe é fácil. Mas por aquele que nos persegue, que nos maldiz, que nos maltrata, é esses que Jesus pede para que nós ore. Ele diz aos discípulos: vocês vão colher em terras que vocês não semearam. E também vão semear, mas não vão colher. Outros colherão no seu lugar.
Mas não desistam de orar. Orem, jejuem. Faça como essa mulher. Sobe na rocha. Vai no monte. Ora, fala com Deus. Ora a Deus. Pede pelo seu filho. Peça pelo seu casamento. O inimigo vem colocando coisa na sua cabeça, na sua mente. Acabou. Olha, Deus está colocando debaixo desse ponto final uma vírgula. E fala: se você vir a mim hoje, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos o aliviarei. Aleluia! Aleluia! Amados, Jesus, ele fala que em João 10:10, o inimigo veio senão matar, roubar e destruir. Não fica triste, porque tem uma vírgula, e em seguida tem: porém eu vim para as que tenham vida e as tenham em abundância. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Foi morto, mas reviveu. Hoje está à destra de Deus Pai. E se você chamar, Ele faz morada no seu coração. Ele vai instruir você, vai liderar, governar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. E tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se você clamar a esse Deus, receber Ele na sua vida hoje, já deu tudo certo. Deus é fiel. Se você fazer uma aliança hoje, olha o que esse Deus faz. Quando chegaram a Davi e disseram: Rispa, aquela mulher que você tomou seus filhos e deu aos gibeonitas para enforcarem, desde essa data até agora esta mulher está lá. Nem aves do céu de dia e nem as bestas feras do campo à noite tocam nos seus filhos. Davi, quando ouve isso, ele fala: manda ir buscar os ossos de Saul, de Jonathan, o seu amigo, trazer, juntar com os dos enforcados e enterrar todos juntos. Tudo o que a mulher queria. Deus não se esquece de você. Ah, mas eu sou tão pequeno, Deus não vai olhar para mim. Sabe, esse povo gibeonitas era um restinho que sobrou. Deus cerrou o céu, não deixou descer água, nem chuva, nem orvalho sobre a terra, por causa que feriram, quebraram uma aliança daquele povo. Deus fez isto pelos gibeonitas. Ele faz por você. Ele cerra o céu pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, seus filhos. Orem por eles. Não desista jamais. Deus está ouvindo a sua oração. Deus trabalha em silêncio. No momento dele, ele vai lá e resgata. Eu tinha desistido de orar para um ente querido meu. Todas as vezes que eu vou levar uma palavra, eu levava um coice, um chega para lá, e as pessoas não se convertem. E eu cheguei na minha casa chorando, fechei a porta, falei: Pai, de hoje em diante eu não prego mais o evangelho para essa pessoa. E eu amo muito. E Deus falou para mim: não vês tu que eu sou o Deus que tira o coração de pedra e coloca um de carne, de adorador? E eu chorei muito, me entreguei ali, e até hoje eu não parei, eu persevero. Se converteu, pastor? Não, mas eu não desisto, eu oro por eles, e a minha oração é que eles se convertam. Já batizou, mas não nega o desejo da carne, a concupiscência, o pecado, não consegue. Qualquer momento pode ser tirado dessa terra e queimado no fogo eterno. Eu oro para que se converta das suas más obras, nas obras boas do Senhor. Vou orar, como eu sempre tenho orado,
pela sua família, pelos seus familiares, pelo seu casamento, pelos seus ministérios, que eu sei que tem muitos que conhecem a palavra e está afastada da palavra de Deus. Volte, Jesus está vindo. E para que ele não te pegue desapercebido, como as 5 virgens nécias, volte hoje para Jesus. Acenda as lamparinas, as candeias da sua vida. Dobre o joelho, faça uma aliança. Vou orar 3 vezes ao dia, como o nosso irmão Daniel, nas covas dos leões. Ore a Deus e Ele vai trazer uma resposta. Porque a palavra em Jeremias 3,33 diz: clama-te a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele nos conhece. Ele sabe de você antes do ventre da sua mãe. A vida que está em você, a essência que te dá o suspiro, é Deus que deu. Amém? Eu quero encerrar essa live aqui orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita cada pessoa que está nos ouvindo aqui e a todos desse bairro, dessa cidade, do bairro vizinho, da cidade vizinha, do estado, do país, dessa terra, e venha nos impactar com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você.